Amém. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a poderosa palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que dá direção, a palavra que ilumina os caminhos. É a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma mensagem, querido, relacionado à oração. A oração é uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles que sabem usar. Entretanto, nós sabemos que tem muitas pessoas que não sabem usar a ferramenta chamada oração. Eu não vou nem dizer que a oração é uma ferramenta, porque lá em Efésios 6, do versículo 12 até o 17, ali ele fala de 6 ferramentas. E a oração ela não é incluída dentro dessas 6, mas a oração ela é como um óleo que lubrifica as ferramentas. Tá? Você percebe que no livro do Atos, no capítulo 2, lá em Lucas 24, quando Jesus falou para os discípulos, para eles ir para o cenáculo e ficarem lá e esperarem, vindo do céu, o poder de Deus sobre a vida deles, e eles estavam fazendo o quê? Orando. 10 dias orando. Tinha 500 pessoas, querido, naquele momento orando. Mas o fato de demorar, algumas pessoas foram desistindo e não continuaram perseverando na oração. Ficou somente 120 pessoas. E diz que, terminando os 10 dias, que era o dia de Pentecoste, a festa dos Pentecostes, tá? E ali o Espírito Santo de Deus é derramado de forma sobrenatural, e aqueles homens são cheios do Espírito Santo de Deus, porque estavam orando, estavam perseverando na oração. Em Atos 12, quando Pedro foi preso e Tiago decapitado, fala lá no versículo 5 que a igreja orava incessantemente por Pedro. Do nada, de forma sobrenatural, aparece um anjo na prisão onde Pedro estava, e para Pedro aquilo ali parecia um sonho, uma visão, e ele só foi compreender que era um anjo de Deus que o tirou da prisão quando ele já estava fora, e ele foi até a igreja. E aqueles irmãos que estavam orando por Pedro, uma jovem que foi na porta, para abrir a porta, percebeu que a voz era de Pedro, mas mesmo assim, ela ficou um pouco que incrédula e correu e disse: olha, Pedro está lá na porta. E ficaram aquele alvoroço: será que é ele, mas ele não está preso? Você percebe? A igreja orando para que Pedro fosse solto, mas quando Pedro bateu na porta, veio que um pouco de incredulidade no coração daqueles irmãos. Querido, o que eu quero dizer com isso na introdução é que a oração é algo poderoso, é algo que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente pudesse fazer isso diariamente na nossa vida. E quantas pessoas não gastam tempo orando, não tem prazer de orar? É lamentável. É lamentável. Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, mas sem antes buscar na fonte. Jesus falou em Mateus 6, sobre a oração do monte, e diz: quando você estiver orando, entra no teu secreto, e teu Pai que vê em secreto te ouvirá. Querido, nós precisamos do nosso secreto com Deus, para desenvolver a nossa intimidade com Deus. Isso é poderoso. É o que mais Deus realmente deseja do seu povo, é que o seu povo tenha fome dele.
fome, sede, como diz o Salmo 42, sede como uma corça que anseia pelas águas, porque quer saciar a sua sede. Sede como uma terra árida do Salmo 63, que está em busca de água para que a terra possa produzir. Querido, deixa eu lhe dizer algo. Só podemos produzir no reino de Deus quando desenvolvermos a nossa intimidade com Deus. É em vão. A Bíblia diz em João 15, versículo 5, sem Jesus nada podemos fazer. Então, o meu desafio para você, para mim também, é que nós tenhamos uma vida de oração diária, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai continuamente, orai sem cessar. Esse é o desejo de Deus, querido, para que a gente possamos nos desenvolver para a glória dele. E eu quero, neste momento, meditar na palavra, no livro de Neemias, capítulo 1, e nós vamos aprender com esse homem de Deus, como devemos orar. Como devemos orar? Vamos aprender com esse homem de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa meditação, para que a gente possa sair daqui com uma compreensão poderosa, mais ainda, da palavra de Deus. Então, abre o seu coração agora. Sente um pouco agora, para ouvir a palavra de Deus. A palavra poderosa. Vamos tirar aqui lições poderosíssimas. Neemias capítulo 1, querido. Olha o que ele diz. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Antes de irmos ao assunto, eu quero tirar aqui algumas lições desse primeiro versículo, querido. Você percebe aqui nitidamente que Neemias, filho de Acalias, aqui nós aprendemos algo fenomenal. O nome Neemias quer dizer aquele que conforta, aquele que Deus consola. Deus nos chamou para isso, para consolar, para confortar quem está passando por lutas e dificuldade na vida. Porém, querido, o texto diz que ele era filho de Acalias, ele tinha o quê? Uma família. Querido, deixa eu te dizer, toda a nossa estrutura emocional, psicológica, ela é formada no seio da família. Nós saímos de uma família, nós fazemos parte de uma família. O que a Bíblia está querendo dizer com isso, querido? Que nós devemos valorizar a nossa família. Você percebe que Neemias estava longe, mas ele tinha os princípios de Deus no seu coração. Por quê? Porque a família colocou isso. A família interiorizou isso no coração de Neemias. A família é algo fantástico, querido. A família é projeto de Deus. Então, o melhor lugar para você estar é na sua casa, no seio da sua família. Então, valorize a sua família, valorize a sua esposa, valorize o seu esposo, valorize os seus filhos. Família é bênção de Deus. A Bíblia diz que ele estava na cidade de Suzã. Localização geográfica. Eu quero trazer uma aplicação para essa segunda parte, colocando a igreja local. Todos nós somos membros de uma igreja local, localizada em algum local. E se ela está localizada em algum local, e se eu faço parte
desta igreja. Deus quer me usar como instrumento poderoso dele para a salvação de vidas. Perceba, Neemias estava em Suzã. Estava num lugar confortável. Estava muito bem, não faltava nada para esse homem. Mas Deus tem propósito na vida de todos nós. E o que é que Deus faz? Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Por que é importante participar e estar inserido em uma família, e estar inserido em uma igreja? Porque se aprende princípios. Você percebe que quando essas pessoas foram visitar Neemias, Neemias perguntou como é que estavam os seus compatriotas. Querido, só se preocupa com alguém porque teve alguém que se preocupou com essa pessoa. Eu só posso ser empático com alguém porque alguém foi empático comigo. Eu só posso ajudar porque alguém me ajudou. Neemias estava em Suzã, ele era copeiro, mas quando os irmãos dele foram visitar, ele se colocou no lugar daquelas pessoas, porque ele aprendeu princípios na sua casa e princípios na sua igreja. Aleluia! Está compreendendo? Está compreendendo o que Deus está querendo falar para mim, para você? Então Neemias se colocou no lugar daquelas pessoas, ao ponto dele se quebrantar. Agora aqui entra a questão da oração. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Neemias, antes de buscar a ajuda da terra, Neemias buscou a ajuda dos céus. Porque só de lá é que ele tinha plena certeza de que Deus abriria as portas para que ele pudesse ajudar os seus compatriotas. Agora deixa eu lhe dizer aqui, quais são os pilares da oração? Escute, preste atenção. Do versículo 3 ao versículo 5. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Então, em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Primeiro pilar, querido, da oração é quebrantamento, é adoração. Você percebe que quando Neemias soube das notícias dos seus compatriotas, do seu povo, ele se lamenta diante de Deus, ele se quebranta diante de Deus, ele adora a Deus, ele diz, Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 5, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia. Ele está dizendo, Deus vela em cumprir com a sua palavra, e a minha oração está de acordo com a palavra. Eu não oro somente pensando em mim, mas eu oro segundo a palavra de Deus. Eu adoro a Deus em primeiro lugar, eu me quebranto diante de Deus. Esse é um dos pilares da oração.
Muitas pessoas que quando vão orar, já vão com uma lista de supermercado, querido, colocando para Deus o que elas querem, o que elas necessitam, mas são pessoas que não sabem adorar, são pessoas que não se quebrantam diante de Deus, e a Bíblia diz em Salmo 51, 17, que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Segundo pilar da oração se chama confissão, querido. Preste atenção. Versículo 6 e versículo 7 diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que eu hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos, nem ordenaste a Moisés teu servo, que ordenaste a teu servo Moisés. Você percebe que Neemias abre o coração: Senhor, perdoa nossos pecados, temos cometido tantas atrocidades, temos cometido tantas coisas erradas. Querido, a oração tem adoração, tem quebrantamento, mas também tem confissão. Neemias se coloca também como um pecador miserável, e a situação do que o seu povo estava passando é por causa de pecado. A maioria das vezes, das nossas situações de dificuldade que passamos, de situações adversas que estamos passando, Deus, meu querido amado irmão, é porque às vezes nós estamos atolados em pecados, em desobediência ao nosso Deus. Confissão. O quarto pilar da oração, querido, veja aí o terceiro pilar, aliás, da oração, versículo 8 e versículo 9, diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos, cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Qual é o terceiro pilar da oração? É orar com a palavra, porque Deus vela em cumprir com a sua palavra. Neemias diz assim: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés. Neemias está citando a palavra de Deus. Neemias não está citando sentimentos, Neemias não está citando as suas necessidades, mas ele está dizendo: Deus, de acordo com a tua palavra, está escrito, e eu sei que o Senhor vela em cumprir com a tua palavra. Querido, quando você estiver orando, use a palavra de Deus, cite a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, fale da palavra de Deus, em oração. A tua palavra diz isso, meu Deus, na tua palavra diz isso, na tua palavra está escrito desta maneira. Você, querido, eu quero lhe dizer que quando você começa a citar a palavra de Deus, Deus se levanta para ouvir o seu povo, e você percebe aqui que Deus ouviu a oração desse homem. Agora deixa eu lhe dizer aqui o quarto pilar da oração, querido, que está no versículo 10 e no versículo 11, que diz assim: estes ainda são os teus servos, o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a dos teus servos, e que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O que Neemias está nos dizendo aqui nesse quarto pilar da oração? Nós devemos orar objetivamente, saber por que está orando. Você percebe aqui nitidamente que quando ele está orando, ele está dizendo para Deus: Deus,
dá mercê ao teu servo, a este homem. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma autoridade, ele era copeiro-chefe, ele não poderia sair de lá, ele só poderia sair se o rei desse ordem para que ele fosse. Então ele estava orando: Deus, me dê graça diante desse homem, para que esse homem possa me dar bênção, para que esse homem possa me dar provisão, e eu possa reconstruir os muros de Jerusalém. A tua oração, querido, é específica, é objetiva? Ou você faz aquela oração pacotão, como a gente fala? Nós devemos orar de forma objetiva e específica, dizer para o nosso Deus o que nós queremos. Mas quero lhe dizer uma coisa, usando a palavra do Senhor. Olha o que ele diz: Senhor, estejam pois atentos teus ouvidos, a oração do teu servo, a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Querido, deixa eu lhe fazer uma pergunta: você teme a Deus? Você teme a Deus mesmo? Porque ele está dizendo aqui que ele teme a Deus, ele tem zelo, ele honra a Deus. E nós? Como você está orando? Como você está buscando Deus em oração? Neemias nos ensina como nós devemos orar. Primeiro, quebrantamento e adoração. Segundo, confissão. Terceiro, orar com a palavra. Quarto, orar objetivamente, saber por que está orando. E Neemias estava orando: Senhor, toca no coração desse rei. E você vai ver do capítulo 2 em diante o que esse rei realmente fez pela vida desse homem. Que Deus te abençoe, querido, que você saiba orar, que você saiba entrar no santo dos santos com o coração quebrantado, com o coração compungido, sabe, reconhecendo as tuas falhas, sabe, orando com a palavra e sabendo pedir de forma objetiva e específica para Deus. Não seja uma pessoa, sabe, que não saiba colocar as coisas diante de Deus. Neemias aqui nos ensina como devemos orar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.